O ensino religioso deve existir nas escolas? E de que maneira tratar o tema? A partir de que idade as crianças passam a compreender o que é Deus? Assuntos como a possibilidade de vida após a morte. Conversamos com o educador e psicólogo Marcos Meyer sobre o assunto. Bom dia, Marcos. Bom dia, bom dia. A gente está próximo aí do Natal, um pouco mais de um mês aí para a data, uma data que significa muito para muitas religiões. Talvez seja um momento de se trabalhar essa questão com alunos também em sala de aula, de alguma maneira? Com certeza. Quando a gente contextualiza o ensino, a gente tem um ganho bastante grande na aprendizagem da criançada. Eu acho que a ideia de trazer ou de continuar com o ensino religioso dentro da escola é muito importante, porque faz com que o conhecimento a respeito das religiões venha para a criança e o adolescente. Eu não estou dizendo aquele ensino religioso que é de uma única religião e aí faz com que esse aluno seja obrigado a seguir os preceitos daquela religião. Não é isso. O ensino religioso tem o potencial de trazer conhecimento a respeito das principais religiões e isso contribui para eliminar o preconceito. O preconceito religioso hoje no nosso mundo inteiro é extremamente grande, extremamente forte. A gente vê as guerras, aí muitas delas baseadas na religião. E acontece por quê? Porque falta conhecimento a respeito do outro, de como que o outro pensa, qual é a cultura do outro. E isso é importantíssimo acontecer dentro de sala de aula. Então, nossas crianças podem ter um ganho bastante grande quando a gente traz o ensino religioso. Em casa, alguns pais optam por não ensinar religião nenhuma, pensando assim, mais tarde ele escolhe a religião que ele quiser. Na verdade, não acontece assim. Quando você oferece uma religião, mais tarde ele tem a chance de deixar dessa religião ou seguir essa religião. Então ele tem opção. Se você não dá nada, ele já não tem mais opção. Ele só tem ou nada. Ele não tem a opção presente para ele. Então é importantíssimo que os pais se envolvam um pouco mais no ensino de uma religião para as crianças, sim. Até porque a religião, ela responde para muitas pessoas perguntas como de onde viemos e para onde vamos. As crianças, sem essa noção, com a ausência disso, às vezes nem buscam esse pensamento mais profundo, que muitas vezes pode não ser respondido necessariamente com a religião, mas elas deixam de pensar nesse assunto, né? Isso traz um nível de abstração maior para a criança. O que acontece depois da morte? Como é que funciona esse céu? O que acontece lá? Para onde as pessoas vão? São perguntas que fazem parte da existência humana há muito tempo. Então, quando a gente permite que a criança faça essas reflexões e tenha informações vindas de uma religião ou de outra, a gente ajuda a criança, inclusive, nessa questão da percepção do transcendente e tal. Então, é importante, sim, a gente pode ensinar de um jeito gostoso, de um jeito agradável. E, infelizmente, o que acontece hoje é que as religiões, em geral, não estou dizendo todas, mas em geral, elas não estão preparadas para o ensino infantil, para o ensino da criança. Normalmente os templos, eles são preparados para o adulto, e aí a criança é levada pelos pais, e aquele momento, aquele ritual religioso presente ali, é extremamente chato para a criança. Daí a criança não gosta. Eu não quero ir na igreja, eu não quero ir lá, eu não quero ir nesse lugar. Por quê? Porque não entende nada, não é voltado para ela, ela tem que ficar quieta, parada, sossegada. Então tem uma série de dificuldades para a criança. As religiões poderiam aprender um pouco a lidar melhor com as crianças, o ganho seria bastante grande. A partir de que idade os pais devem estar mais atentos a essa questão? Até levando em conta questões como essa que vocês tocaram agora, a questão da morte. Como é que a criança passa a lidar melhor com isso? Quando a criança já começa a fazer pergunta, ela já vai perguntar onde é que a avó está, por que não veio mais, falando de uma morte. Então, a gente já pode responder com as respostas que a religião está dando. E aí, mais tarde, ela vai aprendendo também a perceber que essa resposta foi dada a partir da religião dos meus pais, mas que eu tenho também outras opções de pensar a religião. Então, dá para a gente desenvolver nas crianças, desde pequenininho, 4 anos, que já é a idade da pergunta e tal, e quer saber tudo, incentive a criança a continuar perguntando, não dar respostas simplistas, porque Deus quer, e isso não ajuda a criança. Então, a gente pode, sim, aproveitar um pouco melhor esse momento. E a religião ela tem que tomar um cuidado muito grande,
para não trazer para as pessoas a postura passivo-aceitante. Isso é um problema na maior parte das religiões. Então, assim, a rua está esburacada, os carros estão passando em altíssima velocidade e aconteceu um atropelamento. Ah, foi Deus que quis, coitado, Deus quis levá-lo. Por que está acontecendo justamente naquele lugar, nesse contexto? Não é questão divina que está acontecendo ali, é falta do poder público assumir o seu papel e falta das pessoas exigirem melhores condições. Então, nós temos que tomar um cuidado extremamente grande para não permitir que as crianças aprendam essa postura passiva. Ah, eu fui mal na prova porque Deus quis. Foi mal porque você não estudou, rapaz, vai estudar. Então a gente tem que pegar um pouco no pé dessa criançada em relação a Deus quis ou Deus não quis. Chega a ser injusto até com Deus, né? É verdade. Eu tenho aluno que pede cola para Deus, né? Antes da prova começa a rezar, pedindo para Deus ajudar a fazer a prova. Porque não estudou adequadamente, né? Pedir cola agora para Deus, para que Deus ajude. Então, dá para a gente trazer um pouco mais de reflexão para eles. Agora, aqueles pais que optam por colocar seus filhos em escolas que têm uma linha religiosa assumidamente, inclusive no nome, como eles devem lidar com essa educação que os filhos vão receber na escola? Eles devem dizer, não, tudo isso é bobagem? Como eles devem conciliar isso a partir do momento que isso é uma escolha, né? É porque tem o risco, né, Gisele, de às vezes a família acabar impondo uma religião depois, quando o adolescente, até por conta disso, né? O adolescente adora questionar tudo que aparece pela frente, ele vai questionar a religião e os ritos religiosos pelos quais ele passou, sim. Mas a escola, quando ela se diz de uma determinada religião, ela é clara. O problema são as que não falam e daí fazem um trabalho totalmente truncado dentro de sala de aula. Um professor tem uma postura religiosa, outro tem outro, ambos declaram e ambos tentam mostrar que esse é o caminho correto. Esse é um problema. Então é melhor uma escola clara, que tem identidade e diz o que está fazendo, porque daí eu sei o que eu vou receber, o que meu filho vai receber dentro dessa instituição. Tá certo. Obrigado, Marcos, mais uma vez. Um prazer estar aqui. Obrigada. Até a semana que vem.